O que vimos nessa semana não foi apenas uma viagem diplomática de Trump a Pequim. Foi o reconhecimento público de uma mudança geopolítica global. Donald Trump, que estava na China, não era o homem forte que iria fazer os Estados Unidos grande de novo, queria taxar todos os países e queria ditar as regras para todo mundo. Foi um líder acuado, realizando uma viagem que beira humilhante. Ele não foi sozinho, ele estava escoltado por uma comitiva de bilionários como Elon Musk e Larry Fink, os mesmos que financiaram sua campanha a presidente, os mesmos agora que sussurram em seu ouvido. Homens de negócios financeiros que não estão preocupados com o trabalhador de Ohio ou da Pensilvânia, mas sim com o acesso desesperado ao gigantesco mercado consumidor chinês. Eles queriam concessões. Eles queriam que a China abrisse as portas para o capital ocidental continuar sugando lucros no comércio mundial, como fizeram sem limites nos últimos 40 anos. Mas o resultado foi um vazio total. A era dos Estados Unidos acabou. Trump voltou para Washington de mãos praticamente vazias. Ele não conseguiu garantias de que a China facilitaria a reindustrialização dos Estados Unidos. Pelo contrário, teve que ouvir termos abstratos como estabilidade estratégica construtiva. No vocabulário diplomático, isso é o que chamamos de papo furado. É uma cortina de fumaça para esconder a realidade. A China quer dominar as cadeias produtivas do mundo inteiro sob o manto da cooperação. Enquanto os Estados Unidos tentam desesperadamente impedir que a competitividade chinesa termine de pulverizar o que restou da indústria ocidental. As tarifas de Trump falharam. O bloqueio energético ao Irã, um desastre. Os Estados Unidos hoje enfrentam uma inflação galopante, gastos de guerra astronômicos, uma bolha financeira à beira de explodir e um presidente preso em um conflito desastroso no Oriente Médio, que ele mesmo criou. Xi Jinping recebeu Trump com um sorriso simpático, mas não deu um passo atrás. Pequim não está disposta a ajudar o seu maior rival a sair do buraco. Trump voltou humilhado e hoje vamos entender por quê. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Obrigado pela presença aqui. Primeiro vamos falar sobre o Irã. Para a China, a estabilidade no Golfo Pérsico é importante, mas não pelas mesmas razões que para os americanos. Cerca de 15% da energia chinesa vem de lá. Qualquer crise naquela região atrapalha o comércio internacional, algo que para a China, como a maior exportadora de bens do mundo, detesta. E ainda assim a China ganha com a guerra no Irã, porque os Estados Unidos perdem o respeito do mundo todo. Oficialmente, a postura de Pequim é de não interferência. Eles se apresentam como os mediadores que querem a paz. Mas por baixo dos panos, a história é outra. A China fornece ao Irã o que há de mais moderno em defesa cibernética e acesso à tecnologia de satélites. Eles não precisam disparar um tiro, eles apenas garantem que o Irã tenha os olhos e ouvidos necessários para resistir à pressão americana com seus próprios mísseis e drones. A visão de Pequim é que os Estados Unidos precisam admitir que perderam. Eles iniciaram um desastre estratégico que fechou 20% do fluxo global de petróleo e 30% do fluxo de fertilizantes do mundo. É um suicídio econômico em escala global, porque o mundo inteiro está percebendo que confiar nos Estados Unidos é um problema. A China entendeu que o Irã sofre um ataque sem provocação e defende o direito de Teherã de se defender. Mas aqui está o ponto onde Trump mais se enganou. Ele achou que poderia usar a China para pressionar o Irã a reabrir o Estreito de Hormuz. Grande erro. O Irã desenvolveu sua própria tecnologia, seus próprios drones, seus próprios mísseis. É uma sociedade que aprendeu a sobreviver isolada, após décadas de sanções financeiras e econômicas dos Estados Unidos. E mais, a China se preparou para o cenário em que o Irã tivesse que se defender. Ela possui reservas de petróleo que durariam até 2 anos. Se a guerra continuar, a China pode ainda converter carvão em combustível líquido. Ela tem resiliência estratégica para ver o Irã sangrar a economia dos Estados Unidos. Já os Estados Unidos estão desesperados. Eles precisam da abertura do estreito, mas insistem em manter tropas na região para garantir que a Arábia Saudita e as outras monarquias do Golfo não abandonem o petrodólar. Se o mundo parar de usar o dólar para comprar petróleo do Oriente Médio, a economia americana colapsa. Como é que vai se financiar a Bolsa de Nova York com a imensa bolha que existe lá sem os dólares do mundo inteiro? Enquanto os Estados Unidos se afogam em dívidas para financiar Israel e manter frotas no Oriente Médio, a China apenas assiste, se fortalecendo a cada barril de petróleo que deixa de passar pelo Estreito de Hormuz. Agora vamos falar de Taiwan.
A ilha de Taiwan se separou da China continental durante a Revolução Comunista. Mas para Pequim, a reunificação com Taiwan não é uma questão se, mas uma questão de quando. Controlar Taiwan significa controlar o Mar do Sul da China, a passagem de comércio mundial que liga o Japão e a Coreia do Sul ao resto do planeta. Os Estados Unidos jogam um jogo perigoso de contradição. Há décadas eles aceitam oficialmente que Taiwan faz parte da China, porque com isso ele fez com que a China se afastasse da União Soviética, mas não pararam de enviar bilhões em armas para a ilha. Para a China isso é inaceitável, é uma afronta direta à sua soberania. Logo, eles não têm por que confiar nos Estados Unidos. E a maré está mudando. A guerra no Irã provou que para o mundo inteiro que os Estados Unidos não conseguem mais proteger seus aliados. Eles estão sobrecarregados. O sinal mais claro dessa fraqueza é a recente viagem oficial da primeira-ministra de Taiwan à China continental. Ela foi buscar reaproximação porque percebeu que o guarda-chuva militar norte-americano está furado. Além disso, os Estados Unidos tiveram que retirar sistemas de radar que protegiam a Coreia do Sul para levá-los ao Oriente Médio após o Irã destruir as defesas que estavam nas 13 bases norte-americanas que circulam o Irã. O Japão e a Coreia do Sul já sentiram o cheiro do queimado. Eles vão ter que perceber em breve que se aproximar da China não será mais uma opção, mas uma necessidade de sobrevivência. Foi nesse cenário de enfraquecimento que Trump teve que ir a Pequim. Ele foi com a cabeça baixa, foi pedir ajuda a quem ele passou anos chamando de inimigo. Para entender por que Trump falhou, precisamos entender o que a China se tornou. Nas últimas 2 décadas, o mundo testemunhou a maior revolução industrial da história da humanidade. A China não queria apenas ser a fábrica do mundo para marcas estrangeiras. Ela buscou autonomia produtiva total. O crescimento total da China foi assustador. 800% de aumento na capacidade de manufatura em menos de 2 décadas. Eles deixaram o Japão, a União Europeia e os Estados Unidos comendo poeira. Quando Trump impôs 100% de tarifa contra a China no ano passado, ele achou que ajoelharia a economia chinesa. Ele errou o cálculo por arrogância. A China simplesmente redirecionou seu comércio. Hoje, apenas 8% das exportações chinesas dependem dos Estados Unidos. O Sudeste Asiático, a África e a América Latina são novos grandes parceiros. Qual é o segredo? Enquanto o Ocidente exige lucros exorbitantes, as empresas chinesas operam com margens de apenas 3%. Na China, a formação de bilionários não é o objetivo final, é algo a ser controlado e, se necessário, combatido. O Estado chinês subsidia empresas eficientes e as protege com impostos pesados sobre o luxo estrangeiro. Eles criaram um imposto que eles chamam de imposto do burguês, por exemplo, sobre produtos de luxo estrangeiros, para proteger a indústria chinesa. Eles criaram uma máquina de superávit comercial que o Ocidente, viciado em consumo e dívida, não consegue mais replicar. Enquanto a China construía fábricas, o que os Estados Unidos faziam? Eles construíam dívidas. O Ocidente defendeu uma globalização que servia apenas ao sistema financeiro. A abertura comercial ajudou a China a se industrializar. A abertura financeira ajudou o capital dos bilionários a comprarem recursos no mundo inteiro. Os bancos queriam colocar o planeta inteiro sob seu domínio financeiro. O lucro não vem mais da produção industrial no Ocidente, mas dos juros, da especulação nas bolsas e dos dividendos trimestrais. Os banqueiros tratam as indústrias como ativos descartáveis. Se fechar uma fábrica em Michigan e abrir uma na Ásia, gerar 15% de lucro para acionistas no curto prazo, eles fazem sem hesitar. Sua ganância não tem lealdade a nenhuma bandeira. O governo norte-americano é incapaz de agir porque está nas mãos desses mesmos banqueiros que financiam o déficit público colossal do país, que já atingiu 39 trilhões de dólares. Ou seja, eles têm o governo dos Estados Unidos na mão. Veja a perversidade do sistema financeiro ocidental. Nos próximos 2 anos, os banqueiros e bilionários norte-americanos planejam investir mais de $1 trilhão em inteligência artificial. Se a inteligência artificial puder eliminar a classe média americana para aumentar os lucros, os especuladores vão fazer sem problemas. O trabalhador que perde o emprego é empurrado para o crédito fácil no cartão de crédito, tornando-se um escravo da dívida também com os bancos privados. Esse sistema financeiro é um câncer na economia real. É por isso que vimos figuras como Elon Musk e Larry Fink acompanhando Trump.
Eles são os oligarcas que sabem que o jogo acabou no Ocidente. Eles foram para a China para tentar salvar seus lucros, prontos para atrair o trabalhador norte-americano em troca de uma fatia do mercado chinês. Trump, que também tem dívidas a pagar porque sua campanha presidente foi financiada por esses homens, é apenas o garoto de recados desses interesses financeiros. Já a China não é boba. Ela observa o declínio do Ocidente e aprendeu a lição. Por isso, o sistema financeiro chinês é rigidamente controlado. Lá não existe a farra da especulação que vemos em Wall Street. O crédito é submetido aos planos quinquenais de desenvolvimento do Partido Comunista. O dinheiro tem que servir à industrialização de longo prazo. Se eles querem fazer microchips, eles têm dinheiro para financiar. Se eles querem fazer carros elétricos, os bancos vão botar dinheiro lá. Eles aceitam o investimento ocidental? Sim, mas com duas condições. A fábrica tem que ser em solo chinês e a tecnologia deve ser compartilhada. O objetivo é a autonomia estratégica da China. A China quer controlar cadeias produtivas inteiras, desde a extração do mineral até o produto final de alta tecnologia. Tudo deve ser produzido na China, porque a China quer ter controle total sobre sua própria economia. Com isso, eles estão trocando eletrônicos avançados por recursos naturais baratos de países em desenvolvimento, como o Brasil. Para esses países, o produto chinês é uma bênção no curto prazo, pois aumenta a qualidade de vida, mas no longo prazo eles se tornam dependentes de Pequim. A gente precisa vender minério de ferro, soja e carne para poder comprar qualquer coisa que tenha alto valor agregado. Os Estados Unidos estão sendo expulsos dessa competição. O lucro imediato dos banqueiros ocidentais ao terceirizar tudo para a China décadas atrás comprometeu a segurança industrial do Ocidente agora. Agora, com o Estado endividado, os Estados Unidos podem precisar de investimentos chineses no país, virando um Estado dependente da China. Há rumores de que Trump quer $1 trilhão em fábricas chinesas nos Estados Unidos. Que virada histórica é essa? Trump foi o presidente que acusou a China de roubar empregos, prometeu colocar os Estados Unidos de novo no topo, mas acabou indo de joelhos pedir favores a Xi Jinping. A realidade é que Trump voltou da China sem nada, porque os Estados Unidos não têm mais quase nada a oferecer. Quase tudo que os Estados Unidos produzem, a China já produz melhor ou está prestes a produzir. Os norte-americanos se orgulhavam da vantagem nos chips de inteligência artificial como os da Nvidia, pois saibam que a Huawei e a DeepSeek já estão contornando isso com tecnologias adaptadas. Os algoritmos da inteligência artificial chinesa já são adaptados aos chips chineses. A China hoje tem autonomia energética, controla os minerais críticos e produz 250 vezes mais navios que os Estados Unidos. 250 vezes. Como você ganha uma competição dessas? O máximo que Trump conseguiu fazer foi vender alguns aviões da Boeing e um pouco de soja para acalmar sua base eleitoral de agricultores no meio oeste dos Estados Unidos. Isso não reverte a desindustrialização. A China já é o novo império. Eles têm o parque industrial mais moderno do mundo e o planeta inteiro depende deles. Até os Estados Unidos dependem da China para que sua economia não pare, como vimos no episódio das terras raras. As terras raras são usadas até nos armamentos dos Estados Unidos. Isso é bom? Não necessariamente. A possibilidade de um mundo unipolar sob qualquer bandeira traz riscos. Mas a pergunta que fica é: como os Estados Unidos pretendem reagir? Com um Estado endividado, uma elite política comprada por oligarcas e uma população cada vez mais empobrecida e enfurecida, como é que eles vão reagir? A guerra no Irã está quebrando a economia financeira do Ocidente. A enorme bolha de inteligência artificial, esses enormes investimentos que eu mencionei, são artificiais porque não têm base na economia real. Nesse cenário, a China já venceu. Eles reduziram sua dependência do dólar e fizeram o mundo inteiro depender de suas fábricas. O que estamos vendo é o retorno de uma realidade histórica. Por 4.000 anos a China foi um império. O breve intervalo de dominância ocidental parece estar chegando ao fim. A China vai voltar a ser império. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E comenta aí se você concorda que a China está humilhando os Estados Unidos. Até a próxima.